Por muito tempo, a questão foi colocada sempre da mesma forma: o que aconteceu com as tribos perdidas de Israel? No entanto, essa pergunta parte de um pressuposto equivocado. O destino do Reino do Norte não foi um enigma inexplicável, mas o resultado de um processo histórico bem conhecido, registrado e aplicado diversas vezes a outros povos. Israel não desapareceu de maneira repentina. Não houve uma derrota final que encerrasse sua história, nem um retorno coletivo ao passado. O que ocorreu foi algo mais silencioso e eficiente. Um reino foi desmontado gradualmente até que sua identidade se dissolvesse por completo. Para compreender esse processo, é preciso retornar ao momento em que Israel se dividiu em dois reinos distintos, não apenas por motivos religiosos, mas também por razões geográficas, econômicas e estratégicas. Ao norte, havia uma região fértil, cortada por rotas comerciais essenciais e constantemente exposta às grandes potências do mundo antigo. Ao sul, formou-se um território menor, mais isolado, tendo Jerusalém como núcleo religioso, político e cultural. Essas diferenças estruturais influenciaram escolhas políticas, determinaram alianças e moldaram a forma como cada reino se relacionou com Deus, com o poder e com o cenário internacional. Os governantes do norte tomaram decisões que pareciam racionais, do ponto de vista estratégico, mas que produziram efeitos profundos e duradouros. Quando o Império Assírio surge, ele atua de maneira distinta dos impérios posteriores. Sua política não era apenas dominar territórios, mas dissolver povos. Foi exatamente esse método que levou as 10 tribos do norte a deixarem de existir como nação, sem qualquer possibilidade de restauração. Ao final desta análise, ficará claro por que Judá conseguiu retornar do exílio babilônico, enquanto o Reino do Norte jamais voltou. Após a morte de Salomão, a divisão de Israel não foi apenas fruto de vaidade ou disputas internas pelo poder. Tratou-se de uma ruptura estrutural profunda, registrada em 1 Reis, capítulo 12. O território que antes funcionava como um único reino passou a operar como dois sistemas completamente diferentes. No norte, formou-se o Reino de Israel, uma região extensa, produtiva e economicamente dinâmica, atravessada por rotas comerciais estratégicas que ligavam o Egito à Mesopotâmia. Essas vias transportavam não apenas mercadorias, mas também ideias, culturas, influências políticas e pressões constantes. Geograficamente aberto e economicamente integrado, o norte desfrutava de prosperidade, mas também estava exposto a riscos permanentes. Ao sul surgiu o Reino de Judá, menor, montanhoso e com acesso limitado às grandes rotas internacionais. Essa limitação econômica acabou gerando um efeito inesperado: isolamento. Jerusalém permaneceu como o centro religioso, administrativo e cultural. O templo continuou a ser o eixo da coesão nacional e espiritual. A identidade do povo passou a depender não apenas da posse do território, mas da preservação de um centro simbólico claro e contínuo. Essas diferenças geográficas começaram a influenciar diretamente as decisões políticas. O Reino do Norte precisava garantir estabilidade econômica, fluxo comercial e alianças estratégicas. Não podia mais depender de Jerusalém como centro religioso, pois a cidade agora estava em território inimigo. A solução adotada pelos reis do norte foi planejada, não improvisada. Criaram centros religiosos alternativos, reorganizaram o culto e redefiniram símbolos, tudo para manter a autonomia política e econômica do reino. Do ponto de vista administrativo, a estratégia era lógica, do ponto de vista logístico, funcionava. Contudo, essa ruptura gerou um efeito colateral irreversível: a fragmentação da identidade espiritual. Essa diferença estrutural não provocou um colapso imediato, em vez disso deu origem a dois modelos distintos de sobrevivência. Enquanto Judá preservava um centro, uma memória coletiva e um referencial contínuo, o norte tornava-se cada vez mais funcional e menos coeso. Essa fragilidade não causaria a queda imediata, mas prepararia o terreno para algo muito maior.
porque quando os impérios avançam, não são necessariamente os reinos mais ricos que resistem, mas aqueles que sabem quem são. A partir desse momento, o Reino do Norte passou a funcionar como um Estado que precisava se sustentar, não apenas politicamente, mas também simbolicamente. Seus reis compreenderam um princípio essencial. Nenhum reino se mantém apenas com exército e comércio, ele precisa de centros de referência. Jerusalém já não podia cumprir esse papel, pois estava fora de seu domínio, pertencendo ao reino rival. É nesse contexto que o norte começa a construir seus próprios pilares simbólicos. Sua própria estrutura de poder, não apenas religiosa, mas também administrativa. A capital passa a ser Samaria. A construção de Samaria como capital é descrita no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 24. Samaria não surge como uma cidade comum. Ela é edificada em uma posição elevada, fácil de defender e com domínio visual sobre o território ao redor. Trata-se de uma cidade pensada para governar, controlar e permanecer. Nela se concentram o palácio, a administração e o poder político do reino. Samaria torna-se o centro nervoso do norte. No entanto, uma capital por si só não é suficiente para sustentar uma identidade coletiva. Por isso, Jeroboão estabelece 2 centros religiosos estratégicos, Betel, ao sul, e Dan, no extremo norte do reino. Essa decisão aparece de forma explícita no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 26 a 30. Esses locais não foram escolhidos ao acaso. Betel ficava próxima à fronteira com Judá, funcionando como um ponto de contenção do fluxo de pessoas que tradicionalmente se dirigiam a Jerusalém. Dan, por sua vez, atuava como um marco territorial, consolidando a presença religiosa na fronteira norte. Nesses 2 pontos, foram erguidos altares alternativos associados a representações simbólicas, os bezerros de ouro, não como uma rejeição total do Deus de Israel, mas como uma adaptação política do culto. O objetivo não era criar uma nova fé, mas impedir deslocamentos que poderiam enfraquecer o reino. O próprio texto bíblico registra esse raciocínio em 1 Reis, capítulo 12, versículos 26 e 27. Para que esse sistema funcionasse, era necessário planejamento, cidades acessíveis, controle da circulação de pessoas e uma infraestrutura capaz de absorver grandes concentrações populacionais. Nada ali era provisório. Samaria como capital, Betel e Dan como centros religiosos, era um modelo pensado para durar. Do ponto de vista administrativo, fazia sentido. Do ponto de vista logístico, era eficiente. Contudo, essa reorganização produziu um efeito profundo. A Bíblia descreve esse padrão recorrente como os pecados de Jeroboão, especialmente em 1 Reis, capítulo 15, e em 2 Reis, capítulo 17. Ao separar capital política, centros religiosos e memória espiritual, o Reino do Norte fragmentou sua identidade. A fé deixou de girar em torno de um único eixo e passou a depender da estrutura do Estado. Enquanto Judá preservou Jerusalém como capital, templo e referência simbólica contínua, o norte tornou-se dependente do funcionamento constante do sistema. E sistemas funcionam apenas até o dia em que deixam de funcionar. É nesse cenário de estabilidade aparente e fragilidade invisível que um império, diferente de todos os outros, começa a avançar pela região. Durante décadas, o sistema do Reino do Norte não apenas resistiu, ele funcionou. As cidades estavam organizadas, o comércio fluía pelas rotas internacionais, Samaria permanecia fortificada, Betel e Dan cumpriam seu papel como centros religiosos acessíveis. Externamente, não havia sinais imediatos de colapso. Para o povo comum, a vida seguia seu curso. Havia festas, colheitas, atividade econômica e uma sensação geral de estabilidade. E é justamente nesse contexto que os alertas se tornam mais difíceis de ouvir. Quando tudo parece funcionar, a ideia de que algo está profundamente errado soa exagerada, desconectada da realidade e até é inconveniente. É nesse ponto que a Bíblia introduz a voz dos profetas. Homens como Amós e Oséias falam a um reino que não está em ruínas, mas em pleno funcionamento.
Eles não anunciam a queda de cidades já destruídas, confrontam um sistema que aparenta saúde. Amós denuncia a injustiça social, a confiança excessiva na prosperidade e a ilusão de segurança. Oséias expõe a infidelidade espiritual e as alianças políticas que substituíram a confiança em Deus. No entanto, essas mensagens não encontram espaço. Como o sistema entrega resultados imediatos e visíveis, ele tende a silenciar advertências invisíveis e de longo prazo. O culto acontece, as estruturas permanecem, a capital governa, as fronteiras resistem. Tudo isso gera uma sensação perigosa, a de que o reino encontrou um novo equilíbrio. A Bíblia mostra que o erro do Reino do Norte não foi apenas a desobediência, mas a interpretação do sucesso como aprovação divina. Enquanto o sistema funcionava, os avisos proféticos pareciam desnecessários. Enquanto as rotas comerciais estavam abertas, a fragmentação espiritual parecia um detalhe. Enquanto Samaria resistia, ninguém sentia urgência. Mas há um problema nos sistemas que só funcionam enquanto permanecem intactos. Eles não ensinam as pessoas a sobreviver quando deixam de existir. A sobreviver quando tudo é retirado, a identidade do Reino do Norte estava amarrada à sua estrutura. À capital, aos centros regionais, à estabilidade política. Não houve preparação para o deslocamento. Não havia uma memória preservada fora do território. Não existia uma unidade espiritual capaz de resistir ao colapso. Os profetas enxergaram isso com clareza, mas o povo via apenas o presente, e o presente parecia seguro. Esse é o ponto mais perigoso da história do Reino do Norte. Não quando ele estava fraco, mas quando se sentia forte o suficiente para ignorar os alertas. Porque quando o sistema funciona, a queda não é esperada, ela simplesmente acontece. Quando a Assíria entra em cena, o quadro muda completamente. Esse império não age como outros que aparecem na narrativa bíblica. A Assíria não conquista apenas para administrar territórios, ela conquista para desmantelar povos. Seu objetivo não é governar identidades existentes, mas dissolvê-las. Antes mesmo do primeiro exército cruzar as fronteiras, a Bíblia deixa algo muito claro. O Reino do Norte não foi pego de surpresa. Durante anos, Deus havia enviado advertências por meio dos profetas. Homens como Elias, Eliseu, Amós e Oséias falaram diretamente ao reino, confrontaram reis, denunciaram a fragmentação espiritual e alertaram contra a falsa sensação de segurança produzida pelo sistema. Essas mensagens não eram genéricas, apontavam diretamente para o problema central, um reino que havia substituído identidade por estrutura. A Bíblia resume essa recusa de forma direta, em 2 Reis, capítulo 17. O Senhor advertiu Israel por meio de todos os seus profetas e videntes, mas eles não ouviram. Quando o avanço assírio se intensifica, ele não ocorre de uma só vez. Primeiro vem a pressão política, os tributos, a submissão forçada, a dependência externa. Depois, as incursões militares. Cidades periféricas caem, regiões estratégicas são tomadas. O território vai sendo esvaziado gradualmente, até que o cerco alcance o coração do reino. Samaria, a capital, é sitiada. A Bíblia registra que esse cerco dura anos. O reino resiste o quanto pode. As muralhas ainda estão de pé. A cidade ainda funciona, ao menos externamente. Pode até parecer resistência, mas internamente o colapso já começou. Quando Samaria finalmente cai, não é apenas uma cidade que é conquistada. É o último eixo de sustentação do Reino do Norte que se rompe. Em 2 Reis, capítulo 17, a Escritura descreve a queda da cidade e a deportação do povo de Israel. Mas o texto bíblico não se detém na engenharia do cerco, nem na força dos exércitos. Ele se concentra no método. Líderes são removidos, populações inteiras são levadas para regiões distantes do império, e outros povos são trazidos para ocupar a terra. Esse processo não destrói apenas casas e muralhas, ele destrói o senso de pertencimento. As pessoas são separadas, misturadas, deslocadas para ambientes onde sua língua, sua memória e sua prática religiosa não conseguem se sustentar coletivamente. O Reino do Norte, já fragmentado internamente, não sobrevive a esse deslocamento. Sem um centro espiritual unificador,
sem uma lei preservada como eixo nacional, sem uma identidade capaz de existir fora da estrutura do Estado, ele se dissolve. A Bíblia não apresenta esse fim como um mistério, mas como uma consequência de um padrão repetido do que as Escrituras chamam de pecados de Jeroboão, mencionados em 1 Reis capítulo 15 e retomados de forma conclusiva em 2 Reis capítulo 17. A Assíria não precisou apagar a memória de Israel do Norte. Ela encontrou essa memória já enfraquecida. Por isso, quando Samaria cai, não há retorno organizado, não há reconstrução tribal, não há restauração nacional. O que resta são indivíduos dispersos, absorvidos por outros povos, sem estrutura suficiente para retornar como nação. Israel do Norte não desaparece em um único dia. Ele deixa de existir quando perde, gradualmente, as condições necessárias para continuar existindo. E é exatamente isso que diferencia sua história do que ainda acontecerá com Judá. Após a queda de Samaria e as deportações, o que acontece com o Reino do Norte não é silêncio imediato, mas dispersão. A solução assíria não é concentrar o povo em um único lugar, mas espalhá-lo. Grupos são deslocados para diferentes regiões do império, separados uns dos outros, imersos em culturas, línguas e sistemas religiosos completamente distintos. Eles não têm território comum, não têm capital, nem templo, nem centros de referência. A Bíblia registra que outros povos passam a habitar a terra que antes pertencia ao Israel do Norte. Povos trazidos de diferentes regiões, com costumes distintos e deuses variados. Esse processo é descrito em 2 Reis capítulo 17. O resultado não é apenas a ocupação do território, mas a substituição da identidade. Quando um povo perde a capacidade de se reunir, perde também a capacidade de transmitir memória. Sem assembleias, sem genealogias preservadas, sem um culto central que funcione como eixo, cada família passa a sobreviver de forma isolada, e identidades isoladas não atravessam gerações. A língua se dilui, os costumes se misturam, as histórias deixam de ser narradas como uma memória comum e passam a existir apenas como lembranças fragmentadas. O que resta não é um povo organizado, mas indivíduos assimilados. A Bíblia não acompanha o destino dessas pessoas uma a uma, e isso é intencional. O foco da narrativa não é rastrear indivíduos, mas demonstrar o que acontece quando uma nação perde sua estrutura espiritual. O silêncio que se segue não é falta de informação, mas ausência de continuidade. Israel do Norte não deixa de existir por esquecimento divino, deixa de existir por dissolução histórica. É nesse ponto que a diferença em relação a Judá começa a se tornar evidente. Judá também será levado ao exílio, Judá também perderá sua terra, Judá também verá Jerusalém cair, mas Judá levará consigo algo que o Norte não levou: uma lei escrita, uma tradição preservada, uma memória coletiva organizada. É isso que tornará possível o retorno. É isso que explica por que, após o exílio babilônico, Judá e Benjamim retornam, enquanto o Reino do Norte permanece como um alerta histórico, não como um mistério, mas como uma consequência. À primeira vista, o que acontece com Judá alguns anos depois parece semelhante: a invasão, queda e exílio. Mas o desfecho é completamente diferente. Quando a Babilônia avança contra Judá, o reino não é dissolvido, ele é deslocado. Jerusalém cai, o templo é destruído, a elite é levada cativa, mas a identidade não é fragmentada. A Bíblia descreve esse processo em 2 Reis capítulos 24 e 25 e o desenvolve nos relatos proféticos. Diferentemente do que ocorreu com o Reino do Norte, o povo de Judá é levado de forma concentrada. Eles permanecem juntos, compartilham a mesma língua, preservam genealogias e mantêm a lei. Mesmo longe de sua terra, a identidade sobrevive. Profetas como Jeremias e Ezequiel falam a um povo em exílio, não para anunciar uma queda iminente, mas para preservar a memória e preparar o retorno. A escrita torna-se o eixo da sobrevivência. A lei é ensinada, copiada e guardada. A história é preservada. Nesse caso, o exílio não apaga, ele purifica. A Bíblia registra que após 70 anos, o retorno acontece. Esse retorno é descrito nos livros de Esdras e Neemias. Quando os descendentes de Judá e Benjamim voltam à terra, reconstroem Jerusalém e restauram o culto. O que diferencia Judá do Reino do Norte não é força militar, nem justiça política, nem mérito humano, mas estrutura espiritual. Judá perdeu a terra, mas não perdeu a memória. Perdeu o templo, mas não perdeu a lei.
perdeu a cidade, mas não perdeu a identidade. O Israel do Norte construiu um sistema que funcionou enquanto existiu. Judá preservou uma identidade que sobreviveu mesmo quando tudo mais desmoronou. Essa é a diferença entre um reino extinto e um povo capaz de retornar. E essa diferença não pertence apenas ao passado, ela permanece como advertência. Estruturas podem ruir, sistemas podem falhar, cidades podem cair, mas quando a identidade está ancorada em algo que não depende do sistema, ela atravessa o colapso e permanece.